Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dando continuidade às nossas aulas, né? Resolvendo uma lista de exercícios, com a finalidade de revisar tudo que a gente viu até agora, até o momento antes da pandemia, né? Bem, eu já resolvi a primeira, segunda, terceira, quarta e sexta questão. Nós vamos resolver hoje quinta, sétima, oitava e nona, certo? Essas questões são relativamente simples, mas elas trazem alguns conceitos que são importantes da gente recordar, tá certo? Por exemplo, essa quinta questão, como eu já escrevi aqui em cima, certo? Ela exige que a gente encontre a equação do plano tangente. A equação do plano tangente, segundo o livro do Stuart, é dado por meio dessa equação aqui, ok? De maneira que x0, y0, z0 é um ponto dado, o ponto ao qual o plano tangente está tangenciando a curva. Z é a nossa curva, né? E f de x0 e f sub x, x0, y0 e f sub y, x0, y0 são as coordenadas do vetor gradiente aplicada nos pontos x0 e y0, certo? Ou seja, as derivadas parciais de f com relação a x e com relação a y. E quem é f? No nosso caso aqui, f de x, y é z. E quem é z? Raiz de x, tá bom? Então vamos tentar calcular quem é raiz de x. As derivadas parciais aplicadas no ponto 1, 1, certo? Então vamos lá. Para começar, a derivada parcial com relação a x vai ser a derivada dessa função aqui. Ou seja, eu vou ter que derivar x elevado a 1 meio. Só corrigir aqui. Del x de raiz de x, né? Que no caso é x elevado a 1 meio. Derivada disso aqui com relação a x, eu vou dividir assim, certo? Que aqui do outro lado eu vou fazer a de y. Então, derivada parcial com relação a x de f é. Aí a gente aqui vai utilizar a regra da derivada, né? Esse vem para frente multiplicando e diminui um aqui, que vai dar x elevado a menos 1 meio. Ou seja, f sub xy é 1 meio vezes 1 sobre a raiz de x. E aí no caso nós vamos aplicar em 1 e 1. Isso é 1 meio vezes 1 sobre raiz de 1, que dá 1 meio. Ok? Então esse primeiro elemento aqui é 1 meio. Vamos calcular o segundo aqui. Derivada parcial com relação a y de f. Ou seja, a derivada parcial com relação a y de raiz de x. Isso aqui é uma constante com relação a y. Então isso aqui é zero. Então, dessa forma, f sub y de 1 em 1, né, também será zero, função constante. Então nós vamos ter que a equação do plano vai ser z menos z0. Quem é z0? Nós temos aqui o nosso conjunto de pontos, né? X é 1, y é 1 e z é 1. Então nós vamos ter z menos 1 igual a derivada parcial com relação a x aplicada no ponto 1 meio vezes x menos x0 é 1 mais a derivada parcial com relação a y é 0 vezes y menos y0 no caso em questão é 1. Ou seja, isso aqui é 0. Dessa forma, z menos 1 é igual a... Melhor, vamos fazer meio pelos extremos aqui, certo? Fica melhor. Então aqui vai ficar assim. Multiplicando por 2, vai ficar 2z menos 2 igual a x menos 1. Vou passar tudo para cá, então isso aqui vai ficar
2z menos x igual a 2 menos 1, ou seja, a equação do plano tangente é 2z menos x igual a 1. E com isso nós encontramos a equação do plano tangente a essa curva neste ponto. Beleza? Então, quinta questão resolvida. Vamos apagar aqui. E vamos seguir para a próxima questão. Bom, a nossa próxima, a sexta já foi resolvida. É a sétima. Certo? Sétima questão. Dada a função abaixo, ele quer que determine o gradiente de f. É a primeira coisa que ele quer, ou seja, quem é o gradiente da minha função f de x, y. O gradiente é formado pela derivada parcial de f com relação a x e a derivada parcial de f com relação a y. Ok? Isso daqui é o meu gradiente. Então vamos encontrar o gradiente de f. Certo? É a primeira coisa que a questão pede. Isso vai ser a derivada parcial dessa função com relação a x. A derivada de x com relação a x é 1, todo o resto é constante. Então fica 5y² vezes 1, que é 5y² menos. Aqui nós vamos derivar x ao cubo. O 3 vem para frente multiplicando, fica menos 12. Certo? E aqui fica x² y. Ok? E aí nós vamos derivar essa função com relação a y agora, certo? O 2 vem para frente multiplicando, fica 10xy menos, e aqui a gente deriva y. Derivada de y com relação a y é 1. 1 vezes 4x ao cubo é 4x ao cubo. Ok? Esse é o nosso gradiente. É a primeira coisa que a questão pede. Ele quer que em seguida calcule o gradiente no ponto dado. O ponto dado é o ponto 1 e 2, ou seja, ele quer que calcule isso daqui. Agora nós vamos trocar x por 1 e y por 2. Vai ficar 5 vezes 2 ao quadrado menos 12 vezes 1 ao quadrado vezes 2. Só corrigir aqui. Aqui a gente faz 10 vezes 1 vezes 2 menos 4 vezes 1 ao cubo. Ok? Então o gradiente aplicado no ponto 1 e 2 é 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Menos 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2 vezes 12, 24. Aqui fica 20 menos 4. Então o gradiente de f aplicado em 1 e 2 é menos 4 e 16. Beleza? E por último, ele quer a taxa de variação de f em p na direção do vetor. Quando ele quer a taxa de variação, ele está pedindo, no caso aqui, a derivada direcional. A derivada direcional de f no ponto 1 e 2 vai ser o produto escalar entre u, no caso o vetor dado, né? Entre u e o gradiente de f no ponto 1 e 2. Opa! Então nós vamos calcular esse produto escalar aqui, que no caso é 5 sobre 13, e a outra coordenada é 12 sobre 13, vezes o gradiente que nós acabamos de encontrar, menos 4 e 16. Aqui a gente calcula o produto escalar, né? Como você já conhece. 5 sobre 13 vezes menos 4, mais 12 sobre 13 vezes 16.
Isso me dá menos 20 sobre 13, mais 16 vezes 12. Deixa eu fazer essa conta aqui. 16 vezes 12 dá 192. 192 sobre 13. 192 menos 20 é 172 sobre 13. Ok? Dá para dividir? Não dá não. Então fica assim mesmo. 172 sobre 13. Beleza? Então é isso que a sétima questão pede. Então sempre que ele falar de taxa de variação de f na direção do vetor, ele quer a derivada direcional que a gente calcula por meio dessa expressão aqui, tá bom? Beleza? Vamos apagar aqui para fazer a oitava e nona questão. Galera, sempre reforço dúvidas, coloca nos comentários, coloca no fórum. Agora a dúvida é assim, ah, não consegui fazer a questão tal. Não, não é isso. Coloca o que você não conseguiu fazer. Sei lá, Lucas, eu não recordo que é derivada direcional, eu não recordo que é gradiente, certo? É de fato porque você não conseguiu fazer a oitava questão, por exemplo, certo? Coloca o motivo que lhe emperrou, se é uma questão de interpretação, pode ser também. Mas não diga, ah, não consegui fazer tal questão. Isso não é dúvida, tá bom? Explique o porquê da sua dúvida para a gente poder esclarecer. Oitava. Ele quer que determine a derivada direcional, aquilo que nós acabamos de fazer na sétima, da função no ponto dado e na direção do vetor v. Certo? Sobre a questão do vetor v eu vou mencionar depois. Primeiro ele quer a derivada direcional. Para calcular a derivada direcional, como nós explicamos, só corrigir aqui que eu escrevi errado. É o gradiente de f em x0 e y0, certo? Isso daqui é v vezes o gradiente de f em x0 e y0, ok? Então vamos descobrir quem é o gradiente primeiro para a gente poder voltar para essa sentença. Gradiente de f de xy é, vamos ter que calcular a derivada parcial com relação a x e com relação a y. Com relação a x é a parte mais simples, porque a derivada de 1 é constante, e a derivada de x também é 1 vezes todo esse termo aqui que é constante. Então aqui é 2 raiz de y, ok? Já na segunda sentença, nós vamos ter que calcular a derivada de raiz de y, porque é a derivada parcial com relação a y. Nós já calculamos no exemplo anterior, se vocês voltarem, que a derivada de raiz de x é 1 meio de 1 sobre a raiz de x. Então a derivada de raiz de y vai ser... Então vamos por partes aqui primeiro. Né? A derivada de 1 é 0, 2x é constante, vai ficar 2x vezes a derivada de raiz de y é 1 meio de 1 sobre a raiz de y, conforme o exemplo anterior, certo? Só que isso aqui a gente pode cortar aqui, ó, e aqui fica 2 raiz de y, e aqui fica x sobre raiz de y. Beleza? Só que agora vamos aplicar o gradiente no ponto dado, que no caso é 3 e 4. Isso vai me dar 2 vezes raiz de 4 e 3 sobre raiz de 4. Raiz de 4 é 2 vezes 2, 4. Então aqui é 4. E aqui raiz de 4 é 2, fica 3 meios. Beleza? Esse é o gradiente aplicado em 3 e 4. E aí, eu vou ter que multiplicar por v. Só que v, eu preciso que o meu vetor v seja um vetor unitário, ou seja, um versor. Então, eu preciso encontrar um versor na mesma direção de v.
Para encontrar o versor, não sei se vocês lembram, a gente pega V e divide pelo módulo dele mesmo, certo? Então vamos tentar calcular quem é o módulo de V. O módulo de V é a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, que é raiz de 25, né? Que é 5. Então quem será a V', o versor? 4 sobre 5 menos 3 sobre 5. E aí agora nós vamos multiplicar esse versor por esse vetor gradiente aqui. Então, a derivada direcional na direção de V do gradiente de f de 3 e 4 é 4 quintos menos 3 quintos vezes 4 e 3 meios. Isso me dá. Eu vou fazer 4 quintos vezes 4, dá 16 quintos. Eu vou fazer menos 3 quintos vezes 3 meios. Isso é menos 9 sobre 10. Tirando o mínimo entre 10 e 5 é 10. 10 dividido por 5, 2. Vezes 16, 32. 10 dividido por 10, 1. Vezes 9, 9. Isso é 23 sobre 10, que é 2,3. Tá certo? Então, essa é a derivada direcional da função nesse ponto na direção desse vetor. Tá ok? Bom, com isso nós resolvemos a 8ª questão. E agora só nos resta a 9ª para finalizar essa lista de exercícios. Ok? Então vamos para a 9ª. Ele quer que determine a taxa de variação máxima, ou seja, mais uma vez, a derivada direcional no ponto dado na direção que isso ocorre. E a direção que isso ocorre. A taxa de variação máxima nós vimos nos slides aí, que é o módulo do gradiente aplicado em um vetor x, certo? Esse vetor x, ele é o gradiente aplicado no ponto dado. Deixa eu colocar isso mais embaixo. Esse vetor x é o gradiente aplicado no ponto dado. Então, o que eu vou fazer aqui é calcular o gradiente e, a partir do gradiente, calcular o seu módulo. Tá bom? O módulo dele vai ser a taxa de variação máxima. Então, vamos calcular primeiro o gradiente. Quem será o gradiente dessa função? De x, y. Isso é a derivada disso aqui primeiro com relação a x, certo? Aí, para derivar isso com relação a x, nós vamos ter que usar a regra da cadeia. Derivada da função de dentro vezes a derivada da de fora. Derivada de xy com relação a x fica só y. Derivada do seno, cosseno de xy. Ok? E aí vamos novamente, só que agora derivando com relação a y. A derivada de xy com relação a y é x vezes a derivada da função de fora. A derivada do seno é o cosseno de xy. Ok? Só que agora eu vou aplicar o gradiente no ponto dado. Em 1 e 0. Isso vai me dar 0 vezes cosseno de 1 vezes 0. E 1 vezes cosseno de 1 vezes 0. Isso aqui nós já sabemos que vai dar 0.
que é o independente do que der aqui, tá vezes zero, então é zero. E esse daqui, cosseno, aqui é 1 vezes zero, certo? 1 vezes zero é zero, cosseno de zero é 1, vezes 1, 1. Então esse gradiente é 0 e 1, ok? Esse é o gradiente da função aplicada em 1 e 0. Só que aí eu vou querer calcular a taxa de variação máxima. A taxa de variação máxima é o módulo deste vetor 0, 1. O módulo vai ser a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso vai me dar como 1 de resposta. Ok? Pronto, galera. Como vocês viram é isso, né? Conseguimos resolver tudo. Se ficou alguma dúvida, mais algum problema por aí, deixa nos comentários. Deixa no fórum lá do Google Classroom, ok? E aí a nossa próxima aula, de hoje a 8 dias, vai ser um momento online, um momento síncrono, onde nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês dessas atividades, para que vocês possam fazer o trabalho que eu vou disponibilizar essa semana, tá bom? Não sei exatamente quando, mas daqui para sexta-feira, daqui para o final de semana, eu disponibilizo já o trabalho para quem quiser ir começando a fazer, já adiantar, ok? Lembrando também da lista de exercícios que eu coloquei, que ela vai contabilizar como frequência, certo? Então a frequência nessas aulas online vai ser aquela lista que vocês vão resolver, ok? Mais uma vez reforço a questão das dúvidas, deixa aí, e se você puder esteja online daqui a 8 dias para a gente poder tirar todas as dúvidas, tá bom? Aquele abraço, tchau, tchau.